Bom, tô aqui com essa advogada maravilhosa, uma pessoa que há 12 anos atrás, no prédio da OAB, um cara me parou e falou várias coisas que não era nem um pouco verdade. Passado 12 anos, eu tô aqui com essa mulher linda, maravilhosa, e o sujeito está preso em Bangu por sequestro. Eu tô aqui com a advogada criminalista que para mim é uma referência pelo profissionalismo, pela conduta que adota com os colegas ao longo de mais de 20 anos que eu a conheço. 12 das quais eu acompanho de perto como um amigo pessoal. Doutora Flávia Frost, muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo querido. Que honra ocupar esse espaço aqui, que eu normalmente sou a entrevistadora e hoje, como entrevistada, eu falei, não podia ser ninguém que não fosse meu grande amigo, grande advogado, grande tribuno, que eu admiro demais. Aliás, eu acho que falar de ti é falar de simplicidade, de humanidade. Eu acho que Fusco, você é uma pessoa que me passa muito isso. Meu pai tem uma paixão por você, ele está super feliz da gente estar gravando hoje aqui, ele tem um carinho muito grande e a advocacia é essencialmente isso, talvez as pessoas hoje tenham se perdido, né. E eu me lembro da última vez que nós sentamos aqui nesse estúdio para gravar, tu era o entrevistado e tu falava exatamente desse lado humano que nós não podemos perder de vista na advocacia criminal, porque nós lidamos com vidas humanas, com liberdades humanas, com o drama humano, né, da prisão, do cárcere, do crime, da morte, né? A gente trabalha sobretudo em tribunal do júri e como é essencial que nós não percamos a nossa humanidade no nosso trato, na nossa lida diária, né? Eu como cristã, você também como cristão, ter as palavras do Evangelho de Jesus não como algo formal para ser professado em alguma igreja ou algum templo, mas vivenciado nas nossas atitudes diárias, né, como isso se perdeu. Como me fala um pouquinho, Flávia, daquela Flávia de 12 anos atrás para a Flávia de hoje. Como que você se olha hoje, profissionalmente falando? Qual a reflexão que você faz? E o que que você teria assim de mais interessante para colocar? Porque eu vejo que você tem um público bem jovem, uma galera que te tem como referência. O que que você entende que mudou da nossa época para cá, que você acha que melhorou na justiça? Fala um pouquinho da Flávia de 12 anos atrás para a Flávia de hoje. Eu acho que a advocacia é um eterno redescobrir-se, né, redescobrir no sistema de justiça o nosso caminho, né. Eu advogo desde 1996, né, há 29 anos, e a gente começou em tempos muito diferentes, com máquina de escrever, papel carbono e um judiciário, talvez um pouco mais humanizado. Eu penso que essa coisa do digital, né, que veio pós-pandemia, veio em alguns setores para nos ajudar, mas em outros para desumanizar. Não é à toa que a população prisional de lá para cá, daquela época para cá, quadruplicou, os tribunais se encastelaram, o judiciário se encastelou, você já não vai mais no gabinete do desembargador, as sustentações são virtuais, então não há uma preocupação com o humano, houve um superencarceramento que não tem absolutamente nada a ver com o aumento de criminalidade em dados absolutos, em dados estatísticos e percentuais. Então a gente teve uma uma mentalidade mais punitivista por parte da magistratura brasileira, mas isso se reflete também muito na nossa advocacia. E é claro, há uma crítica à espetacularização do processo penal, que às vezes muitos colegas fazem, é um novo tempo, é preciso você saber o caminho do meio entre o que é tradicional, mas também se utilizar do digital. Eu acho que o digital ele vem a bom tempo para trazer mecanismos para facilitar o nosso trabalho, para divulgar o nosso trabalho. A OAB, eu acho que ela tem sido sempre muito muito dura com a jovem advocacia. Eu falo porque a maior parte dos meus seguidores são da jovem advocacia, muitos jovens advogados, jovens advogadas do Brasil todo falam assim: como é que começa, né? A OAB ela não implica com determinadas práticas dos grandes escritórios, das grandes corporações, né? De práticas até de alguma forma odiosas, né? De
privilégios junto aos tribunais, e a gente sabe bem o que acontece, os finais de ano, as cestas de Natal, as festas promovidas pelos grandes escritórios, não há uma perseguição. Por outro lado, há uma perseguição ao jovem advogado que grava um videozinho lá e bota no Instagram dele para poder ser conhecido, né? Como é que você se torna conhecido, né? Eu percebo, Flávia, que você é uma militante disso também, né? Você é da nossa época uma pessoa que foi para o mundo digital e você tem bastante seguidores. O sucesso dessa quantidade de seguidor que você tem, é óbvio, tem a questão da tua competência, você é uma brilhante, você tem uma oratória como Obrigada, irmão. poucas que eu já presenciei. Mas me diga o seguinte, qual é o sucesso que você entende dessa nova fase da advocacia, essa coisa digital, de ter a marca, que é o criminal? Me fala um pouco desses projetos também, todos voltados para esse segmento, que é muito interessante, que além de tudo, existe uma advogada empreendedora, né? Queria que você falasse um pouco mais também desses projetos. Como é que tá a tua vida nesse sentido também, Flávio? Então, o Criminal Queen, ele surgiu como podcast, né? Você É, porque eu teve tô achando aqui, super interessante estar aqui, a munição que parece é um uma batom. garrafa. Fala um pouco sobre isso, acho interessante Isso. você falar um pouco. Isso veio o projeto, eu já dava aula, né, de investigação defensiva, eu acho que a nossa geração, ela teve que apanhar e aprender na marra, né, no dia a dia ali, não tinham cursos, por exemplo, de tribunal de júri, de investigação. Hoje, por exemplo, as faculdades de direito não têm curso de medicina legal. E como é que você vai fazer um tribunal do júri sem conhecer o básico de medicina legal, saber distância de tiro, ferimento, até para poder contrapor, inquirir um policial, inquirir um perito, né? Então, hoje cresce Brasil afora as escolas para ensinar essa parte mais prática, né, de atuação, e eu já atuava como professora, estou sempre no Brasil todo dando palestra. E o Criminal Queen, ele tem a marca, né? Eu que criei a logo, né? Coloquei lá essa coisa da lupa, né? Do investigador, o projétil, que faz uma referência ao crime, né? E a coroa, porque na confraria criminal, lá entre os nossos amigos, eles me intitularam a Queen, a rainha. E aí eu falei, por que não juntar Muito legal isso isso, né? tudo e Muito legal. transformar isso numa coisa nova? Eu acho que é importante que a advocacia compreenda a velha advocacia, isso aqui vai uma polêmica, certamente muita gente vai cair de pau, outras pessoas não, entender, e eu vejo muita crítica, porque, olha, tem um advogado que toca violão, fazendo referência ao nosso amigo João Ricardo, olha, tem um advogado que deu uma cambalhota no júri, isso é um circo, isso é aquilo, mas eles esquecem de dizer que o cliente foi absolvido. Então, quando a gente fala em plenitude de defesa, ela não é parcial, ela precisa. Resolveu? Se resolveu e soltou, qual é o limite da plenitude, né? E eu acho que há um incômodo, né? É claro que a gente não pode transformar a advocacia num pequeno espetáculo, mas também é evidente, eu vivo isso no dia a dia, os meus clientes assistem aos meus vídeos no Instagram. Eles me assistem na televisão cada vez que eu estou fazendo uma defesa de um outro cliente. Eles torcem. E muitos clientes vêm exatamente desse trabalho, da divulgação de como é que eu comando o meu trabalho, como é que eu conduzo. Isso também vale para a jovem advocacia. Quando um jovem advogado posta ali uma sustentação que ele fez, ele não está se mostrando só para os advogados, ele está principalmente se mostrando para aquele potencial cliente. E eu mesma já tive muitos clientes que vieram através do digital, que assistiram algum vídeo meu, me viram em alguma entrevista, e a jovem advocacia tem que se utilizar, sim, e eles se utilizam muito bem disso. Flávia, você é uma das pioneiras nessa questão, já que a gente está falando da marca e tudo mais, mas você é uma pioneira dessa questão toda de investigação criminal. Como é que está isso? Como é que está andando isso? Porque eu percebo que algumas pessoas entram em contato pela questão da revisão criminal. Antigamente era muito difícil. Eu percebo que algumas pessoas estão conseguindo ter êxito com a questão da investigação. Fala um pouco sobre isso. Como é que é a investigação defensiva que você faz? Como que você opera? Dá uma dica pra gente aí que não entrou ainda firmemente da forma que você entrou. Hoje se criou uma descoberta do ovo de Colombo, né, como se a investigação defensiva fosse a grande descoberta da última década. Na verdade, eu sempre falo isso com os Todo alunos. mundo sempre fez isso, a gente sempre fez Todo isso. mundo sempre fez. Investigação Só que a gente não defensiva, chamava, é. agora deram um nome, eu chamava de advocacia investigativa e resolvi me render ao nome que hoje é o que o senso comum da advocacia coloca, né, investigação defensiva, mas na verdade nada mais é do que você contrapor através de um trabalho de campo, de diligência. Muitas vezes você vai se valer
De peritos para rever uma prova digital, por exemplo, é muito comum hoje você ter provas digitais que você vai olhar e vai reexaminar e vai ver que houve quebra de cadeia de custódia, que houve uma falta de cuidado, interrupção, corte, coisas que a advocacia não tinha acesso de modo geral, né. E hoje as revisões, elas nascem muito de revisões de prova digital, mas também de prova nova, de você ir atrás de investigar, de uma nova testemunha, de você rever materiais periciais sem necessariamente repetir a perícia, mas dar uma E outra você conotação. atuou em casos de muita envergadura, né, Flávia? Teria algum específico, uma curiosidade que eu tenho, que você tenha se envolvido, assim, a ponto de perder noites de sono com a defesa, com Todos, né? todos, mas algum que marcou, assim, é como se fosse um pênalti, um jogo de futebol, É, alguma coisa que ficou tem na tua muitos que memória, um marcam julgamento? Eu muito, tenho né? um que eu perdi, mas eu queria ouvir o teu. Qual seria o seu? Eu acho que hoje o caso que me marca nesse momento é o caso Anique, né? Porque foi um processo que está sendo ainda, está rolando ainda, e é um processo em que a gente fez um trabalho investigativo sem que o cliente colaborasse num primeiro momento, a gente teve que descobrir o que aconteceu, e aí, com uma ação penal já proposta, sabe, a ação penal já estava rolando, era um crime de sequestro, extorsão mediante sequestro, que depois foi aditado para extorsão mediante sequestro seguido de morte, porque até então os filhos presos, a uma das mulheres dele presa, enfim. E o corpo ou a pessoa, né, se tinha uma dúvida se a vítima estava viva ou estava morta, então foi um processo que virou, a minha ideia fixa durante quase 2 meses de trabalho investigativo inicial, até o dia que eu descobri aonde o corpo estava, né, através de inquirições que eu fiz, a gente fez uso de scanner e descobriu que aonde estava o corpo e acabou tendo a confirmação e a confissão do cliente. E ali esse caso para mim marcou muito, por quê? Porque a ação penal ela zerou, a polícia começou a trabalhar, a investigar depois de uma audiência de medida cautelar, no curso de uma ação penal. A gente fez uma medida cautelar de produção antecipada de prova, em que o meu cliente confessava o crime, dava os elementos do crime, e toda a prova que passou a ser produzida desde então era a partir da defesa, diferente das ações penais em normal, que são conduzidas pelo Ministério Público, a investigação, ela é feita pela Polícia Judiciária, mas é o Ministério Público quem conduz as diligências. Ali não, éramos nós que pedíamos, nós pedimos arqueologia forense, nós Ah, que pedimos bom. exames, então, para fazer datação de morte, porque o cadáver, nesse caso, estava saponificado, né, então houve toda uma questão, estava mumificado, mas absolutamente preservado, precisava fazer uma datação para esclarecer qual delito exatamente, os réus ou o réu iria responder, quando é que exatamente ela foi sequestrada e depois morreu ou morreu. Então toda essa prova, ela foi produzida depois do nosso ingresso, ou seja, quem começou a dar o norte do processo, eu acho que isso nunca aconteceu em 30 anos, eu não conheço nenhum precedente no Brasil de outro caso que tenha se dado dessa maneira, que eu tenha conhecimento de outro colega que tenha conduzido alguma coisa que depois da contribuição da defesa mudou toda a acusação. E o Ministério Público está absolutamente perdido, já aditou o processo umas 4 vezes. Nem Caramba. ele chega a uma conclusão do que vai Ô colocar na ação Flávia, penal. você pegou grandes promotores de justiça, não desmerecendo que aqui estão, mas me fala um pouco, qual é a diferença, na sua visão, do promotor de hoje para o promotor de outrora? Como que isso mudou? A questão dos votos nos tribunais, como que você vê essa questão do voto já chegar pronto? A gente que Sim, já teve a oportunidade de mudar voto com a nossa verdade. oratória, como que é hoje, Flávia, na tua cabeça isso tudo? Eu vejo um Ministério Porque Público porque, assim, hoje. é importante falar isso, só para esclarecer. A galera dessa geração, os advogados dessa geração, eles não têm a menor noção como que as coisas funcionavam É antigamente. verdade. Então, eu acho importante a gente contextualizar, porque antigamente era uma atenção enorme a gente ir para uma sustentação oral, porque o voto não estava pronto. E os desembargadores, eles tinham, às vezes, eles mudavam o voto na hora. Uhum. A sustentação do advogado era predominante. Fala um pouco, como é que está Ainda muda, atualmente mas é agora? menos, né. Me, Ainda me muda, fala como é mas que é muito você vê pouco. isso. A gente já falou da questão da advocacia, agora me fala da justiça, a justiça digital. Como é que está isso na tua cabeça, A Flávia? justiça digital para o criminal, para mim, é um completo absurdo, né. A própria Aqui no Rio de Janeiro, ainda bem, a gente ainda não aderiu ao que se faz no Brasil todo, se faz a oitiva de testemunhas,
à distância. Quer dizer, você não tem nem a garantia do 210, né, da incomunicabilidade, você tem que pressupor que e até policiais são ouvidos nessa condição, a gente não sabe se um escutou o outro ou não, se houve contaminação dessa prova ou não. E em processos de júri isso é ainda pior, porque a gente sabe que todo o corpo da testemunha fala e o jurado tá ali olhando que o cara tá falando, mas tá balançando o pé, tá nervoso. Como é que você faz isso no meio digital? Como é que você trabalha essa percepção, tanto do julgador jurado quanto do julgador juiz, né? Eu acho que há uma desumanização, eu acho que em processo criminal, na minha opinião, deveria ser proibido a oitiva à distância, eu acho que deveria ser obrigatoriamente esses atos de produção de prova, eles deveriam ser necessariamente presenciais. Agora, você falava do Ministério Público, eu vejo um outro Ministério Público, eu fui estagiária do Ministério Público, né, lá em Nova Iguaçu, criminal, Marcos Ramayana Blum, Guilherme Vasconcelos, Maurício Couto, enfim. E tive a oportunidade de estrear com a Frânio Silva Jardim, o primeiro júri foi com ele em 99, eu já advogava há pouco tempo, mas estreiei com ele, e hoje eu vejo um Ministério Público tão preocupado quanto muitos em se tornar artistas, né? A gente tem lá na Justiça Federal 12 promotores que viajam o Brasil todo fazendo júri, que eles se auto-intitulam Cavaleiros do Apocalipse. Se eles querem estar com uma designação, faz um, larga a função pública. E aqui no Rio de Janeiro está acontecendo isso. Eles criaram um grupo chamado Gaia Júri, que, na minha visão, suprime uma competência natural, promotor natural da causa, mas se eles atuassem em auxílio a processos complexos, não, eles só atuam em processos midiáticos. Ou seja, eles estão Eles tratando querem de aparecer. forma diferenciada o réu, o que viola o princípio do promotor natural, né, cara? Eles estão escolhendo quem Exatamente, eles vão eles defender. escolhem todas as Isso causas. está tendo contestação, Flávia? Ainda não houve nenhuma contestação. Tem que ter O um grupo de instituto aí que atuação, faça. ele começou a atuar agora, recentemente. Eu posso Quem te são os falar que promotores lá, todos tu sabe? os meus júris de repercussão, todos a júri está atuando, eu já tive a oportunidade, e aqui não vai uma crítica ao promotor em si, mas à instituição, porque eu penso que se o promotor ele quer fazer igual o advogado, a gente viaja o Brasil todo e parece que rola uma concorrência, a gente vê isso muito nas redes sociais, tem alguns promotores que eles são meio espetaculosos, eles criaram um verdadeiro ringue entre acusação e defesa, isso enquanto está no campo das ideias, do debate jurídico, que é salutar lá no Tribunal das Lágrimas, isso quando ele ganha a rede, porque o promotor ele está lá na vara dele, se cair um caso de repercussão na vara dele, ótimo, excelente, não vejo nenhum problema. Agora, o problema é quando ele vai atrás da causa. E como é que tá a OAB? Quem A tem OAB, que a OAB fazer tá isso é o ajudando nisso, advogado. Flávia, nessa Não, a questão? OAB ainda não Como é que tá a tua acordou. relação com a OAB? Hoje eu tô distante, da minha OAB local, eu tô muito nas OABs do Brasil todo, eu tenho estado presente em muitas pautas fora do Rio de Janeiro, porque eu atuo hoje em vários estados, em parceria com vários colegas, mas hoje no Rio de Janeiro eu tô, afastada do Como que cerne da você, OAB. Flávia, você é uma referência, todo mundo sabe disso, aqui ninguém esconde nada, mas como é que você lidar com a eleição da primeira mulher? Como é que você está achando da administração? Sei que o tempo é curto, mas como é que você está achando? O que que você está achando? Quer falar um pouco sobre isso? Como é que você Eu tá acho achando? que Da nova presidente que ia, Ana Tereza Basílio, né? eu acho que existe um recorte ali, é claro que ela não é uma advogada de atuação no criminal. Então, talvez por isso, ela não tenha uma aproximação com as pautas da advocacia criminal, sabe? Com a nossa vivência. Uma coisa é a gente pensar em termos de, olha, o interfone está quebrado e a OAB ir lá e consertar. A gente está com problema lá no o container lá de Bangu não está funcionando, a internet não funciona, a gente não funciona a impressão, e aquilo foi um sítio que foi criado ali para dar um apoio à advocacia. Mas eu acho que o problema da advocacia criminal passa muito além do material só, do interfone com defeito. Eu acho que está também nessas pautas, está na questão do jurado profissional, está nessas questões de
falta de paridade de armas quando você pega um promotor, por exemplo. A gente não tem, a OAB já deveria ter um núcleo de investigação defensiva para dar apoio. Você pega um grande escritório, ele consegue dar conta de um processo. Hoje em dia, a maior parte dos processos são digitais, né? Com interceptações de 1 tera, 2, 10 teras até, e uma advocacia solitária, escoteira, para fazer a defesa e analisar aquele material. O Ministério Público tem uma central que apoia, que dá subsídios para que a acusação possa atuar. O advogado escoteiro, por sua vez, ele não consegue atuar com essa imensidão de prova digital, ele não tem um apoio para essas demandas diárias da advocacia criminal. Acho que é preciso um olhar, e talvez esse olhar ainda não tenha chegado, porque ela vem de um outro nicho da advocacia, distante da criminal. Eu acho que é preciso fazer muito pela advocacia criminal hoje, e esse muito, a gente não está falando só do interfone, a gente está falando de coisas básicas, de uma OAB presente nas demandas do nosso dia a dia, porque também é visibilizar e viabilizar que a nossa atuação ela tenha resultado, né? Porque se a gente não tem paridade de armas, se a gente tem um jurado profissional que está lá no grupo de WhatsApp com o promotor de justiça, se isso é uma coisa que a gente constata, quem pode lutar por isso? A OAB. E nisso a OAB ainda não ocupou esse espaço. A OAB Minas fez um trabalho maravilhoso. Eu participei lá desse projeto com eles, né, que foi o programa Auditoria do Júri, e mais de 97% dos jurados que eram repetidos hoje, você tem uma incidência de menos de 3%, que ainda acontece a repetição do jurado. O problema do jurado profissional é do Brasil todo. Eles fizeram uma plataforma, montaram um programa lá, a OAB Absurdo. investiu. Aqui no Rio de Janeiro eu fiz isso escoteiramente. Eu auditei o segundo tribunal do júri, e a repetição era absurda, a repetição de jurado profissional. Nós vimos isso no julgamento, inclusive, da Marielle, em que um jurado deu entrevista para o Fantástico e falou assim: eu atuo aqui há 10 anos. E muitos jurados Caramba. falam para mim: olha, eu fiquei 20 anos lá. Então, além da ilegalidade, né, há uma quebra de imparcialidade. Esse Sem jurado ele dúvida. deixou de ser aquilo que a É. Constituição gostaria, né, para que a pessoa fosse escolhida para participar do Tribunal Popular. Ele já faz parte do judiciário. E Flávia, como que você vê a indicação para o quinto constitucional dos advogados? Eu tô te falando por quê. Eu tenho visto, assim, da nossa época, o pessoal escolhia advogados que já tinham uma certa idade, uma certa maturidade. Não é uma crítica aqui, é nenhum filho de juiz, nenhum filho de desembargador. Não é uma crítica específica, nem filho de ministro. Mas eu sinto falta daquele advogado que fez carreira pela advocacia, propriamente dito, porque é natural que o filho de um ministro, ele seja amigo do magistrado e tudo mais. E eu não sou muito feliz com essa coisa da exploração do prestígio no tribunal, porque eu acho que tem uma concorrência desleal. Como que você encara isso, Flávia? Isso é um problema, na verdade, endêmico aqui na Justiça do Rio de Janeiro, mas eu acho que não é diferente no resto do país. Porque eu Mas queria te ver uma desembargadora, em sabe? alguns lugares é bem pior, Fusco. Eu vejo, em alguns lugares é o coronelismo mesmo, mas aqui existe sim essa exploração de prestígio, não restam dúvidas, basta se ver as vagas que efetivamente são ocupadas, e aqui não vai nenhuma crítica ao saber Eu não tô jurídico. aqui também, só para esclarecer, né, Flávio? Não tô aqui apontando dedo para ninguém. Eu acho tem ótimos, a gente tem histórico de ótimos desembargadores que são filhos de magistrados e tudo mais. Uhum. Mas isso não pode virar uma rotina, né, Flávio? Isso tem que ser uma coisa mais pulverizada junto à OAB, presumo eu. Eu acho que eu queria ver você como desembargadora, o Neville, advogados que fizeram carreira com a advocacia. Porque a ideia da participação da advocacia dentro do judiciário, a ideia do legislador constitucional de colocar a advocacia para julgar, é trazer essa aproximação. Olha, mas o Jaime Fusco, ele foi advogado do NEM, então ele vai advogar de acordo com os interesses do favelado. E ainda que fosse, isso está errado na perspectiva do quê? Porque se você faz uma Pô, mas se eu tiver o representatividade. prazer de um dia ser desembargador, é lógico que eu vou jogar com os interesses da legislação, da justiça, Certo. Mas se né? você tiver um olhar sobre aquilo que você, eh,
entendeu. É óbvio que se você pegar um ex-cliente, você vai: "Ó, eu sou impedido porque eu atuei ali". Agora você tem uma vivência, eu tenho uma vivência de favela, além de ter trabalhado para A gente sabe o que que tá certo, o que que tá errado. O para advogado muita tem essa gente da dificuldade. favela, né, e a gente tem uma noção, é como se a gente tivesse, menos credibilidade que um cara que foi promotor a vida toda, acusou a vida toda. Ele não tem parcialidade se ele virar juiz. Agora você que foi advogado de alguém que é dono de uma favela, você vai ter parcialidade? Você entende que a lógica não funciona e ela, na verdade, malbarata aquilo que a própria Constituição quis quando trouxe essa representatividade? Ela não quis que olha, mas Flávia é advogada, já fui, né, hoje em dia, é rotulado: "Olha, ela é advogada do tráfico". Hoje não tenho nenhum problema com isso, hoje sou uma advogada que trabalha com milícia, tráfico, muito pouco, mas assim, processo de júri no Brasil todo, médicos, torcida organizada, políticos, enfim. Mas houve já esse rótulo, como se isso, diminuísse, porque por trás disso, na verdade, Fusco, tá a criminalização do direito de defesa desses grupos sociais, sabe, periféricos. Porque a gente sabe a quem serve o sistema punitivo. Ele, na verdade, serve para manutenção de privilégios. E eu acho que nesse aspecto, essas escolhas da OAB do quinto constitucional e até do terço constitucional lá nos tribunais superiores, elas vão atender exatamente essa manutenção de privilégios, infelizmente. Não malbaratando o conhecimento técnico, mas a gente sabe que tem muito melhores juristas que poderiam estar ocupando essas vagas com conhecimento jurídico, com bagagem de vida, e é por isso que é preciso que na escolha do representante você não pegue um jovem, né? A gente A minha critica tanto. crítica é exatamente essa, Flávia. Tipo assim, como que você quer esperar? Ele pode ter até notável saber jurídico, mas eu acho que algumas pessoas carecem um notável saber social. Existe um impacto também, né, muito mal. Você concorda com isso, esse ponto E de a vista? Que um representatividade, desembargador ele tem que ter uma noção de vida, uma bagagem. além de uma noção jurídica? É, porque se em alguma medida, a gente tem visto isso muito nas vagas do Supremo Tribunal Federal, se em alguma medida a gente tem em vista, agora a gente teve uma juíza federal recém-concursada que entrou para a magistratura com 25 anos, ok. É uma opção, ela estudou muito, ela tem um saber jurídico suficiente para passar no concurso. Não sei se a experiência de vida dela é bastante para humanizar a atuação profissional dela sobre os jurisdicionados. Não estou aqui fazendo uma crítica, não sei. Mas a pessoa que quer seguir esse caminho, que tem um notável saber jurídico e vem de uma família de magistrados, ela tem o caminho do concurso público. A Exato, exato. o que se Exato, busca o que exato. se Se busca você no se você quinto faz direito com o objetivo de ser desembargador, tá tudo errado. Tu tem que fazer concurso. Tem um monte de exatamente. desembargador aí que fez concurso, um monte de juiz que fez concurso. Ora, pô, Flávia, o caminho mais pra tá parecendo o caminho mais curto pro sujeito virar desembargador é ser filho de juiz, pô. Pois é, e Pronto, isso é falei. é o grande absurdo, porque, em verdade, as vagas do quinto constitucional, elas devem atender ao quê? A um promotor que tenha uma experiência dentro daquela função, daquele munus, e o legislador constitucional, ele pensou nisso. Não pensemos nós, não imaginemos nós que ele não pensou que o promotor iria ser parcial, mas a parcialidade do promotor ou a vivência dele na acusação não é falada. Agora, a vivência do advogado no exercício da atividade de defesa, isso é malbaratado no momento em que você vai escolher uma Mas vaga para o essa eu tribunal presumo que seja a razão de ser do próprio colegiado. Você ter uma pluralidade de de pensamento. ideias e de pensamento, e de vivência também. Não é porque o sujeito tem uma vivência de nasceu de origem humilde, que a gente vai preterir ele em detrimento a um que nasceu de berço esplêndido. É Como é que verdade. alguém vai entender alguma coisa se não viveu aquela alguma coisa? Os livros às vezes não exaurem tudo, não é? E a transformação, né, eu acho que a maior experiência que a gente tem é que como nós vimos ao longo do tempo, né, eu tô com 29 anos, não sei quantos anos você tá de Flávia, advocacia, sou de eu parei 96. no 20. Sim, eu Eu parou no parei 20 de para não contar a idade, para não entregar a idade, mas eu comecei em 96, são 29, então a a minha experiência me mostra o quanto a jurisprudência se transformou. Olha, 226, Pois, reconhecimento pois é. de pessoas. Ah, isso é mera recomendação, hoje é uma obrigatoriedade. Muito Hoje legal tem isso, né. hoje tem Veio recomendação do fruto de um CNJ. ministro de origem do Ministério Público, Rogério Schietti. Eu encontrei o Rogério Schietti uma vez em Brasília, ele tinha acabado de tomar posse. Como ele envelheceu, né, Flávia?
Como Verdade. que a advocacia criminal isso é uma pauta que eu queria falar contigo. Eu acho que o sujeito com 20 anos, 25 anos, delegado de polícia, advogado, juiz, militando na área criminal, ele fica um São pouco energias, eu né, não sei como assim. é que eu falo, um pouco como é que eu chamo? Um pouco meio Não há como você lidar e eu falava isso uma vez com o nosso querido amigo Flavinho Fernandes, né, ele falava assim: "Olha, todo trabalho tem o seu nível de estresse, o cara que está na farmácia, está atendendo um balcão, ele tem o estresse, às vezes, de um cliente que é mal criado, mas o nosso trabalho". cara, Veja, você está defendendo um cliente que matou alguém. Então tem toda a energia da família da vítima, tem toda a energia do que levou aquele exato. crime, tem a energia da prisão. Então, aí você está advogando para um cara, de repente você solta ele e um outro cara vai lá e mata ele. Então você vive uma adrenalina, o seu trabalho é lidar com o que há de mais sensível, né, que é a liberdade humana, a vida, o crime, a prisão, os excessos, a polícia punitiva, a polícia que vai odiar você porque A você está advocacia defendendo. criminal é resistência, né, A advocacia criminal é odiada, então não existe um dia calmo na advocacia e às vezes criminal. é odiado pelos colegas civilistas também, né. Sim, existe um preconceito, do civilista, e a advocacia criminal ela causa um nível de desgaste físico, emocional, espiritual muito grande. Eu brinco, sempre, Fusco, que a advocacia criminal é minha eterna caverna do dragão. Quando eu acho a saída, eu volto para salvar um unicórnio e esqueço de achar a saída de novo. Aí eu volto Ai, tá assim. repreendido, eu saí dessa caverna. Eu fiquei na caverna do dragão e todas as vezes que eu tento sair, acontece alguma coisa pessoal a mim, que eu volto para salvar alguém e falo assim: "Não, esse é o último". E eu já tive tantos últimos que eu cheguei à conclusão de que posso não estar no mesmo ritmo mais, mas eu acho que eu vou morrer fazendo isso. Alguma coisa me arrasta de volta, porque eu acho que a advocacia criminal ela é missionária. Nós temos uma missão. É um É sacerdócio. um sacerdócio. Não é glamour, e eu acho Aham. que a juventude que está aí, os estudantes estão Me assistindo, fala disso, Flávia, glamorizam. me fala disso. A gente é de uma época aqui no Rio de Janeiro, se você não se incomodar em falar, que tinha muito sequestro, muito resgate de familiar de preso. Verdade. Era uma coisa horrível. Eu mesmo já fui trocado no cativeiro, fiquei no lugar esperando um arrego chegar para poder pagar um resgate. Isso tem mais de 20 anos, tá prescrito. Eu queria saber de você, isso mudou na polícia, cara? Então, melhorou bastante, tá. Hoje melhorou bastante pela atuação da própria divisão antissequestro, porque eu cheguei a denunciar, esposas minhas que foram sequestradas por policiais, por maus policiais. Denunciamos a DAS e a DAS entrou em ação e cortou na própria pele. Isso eu posso dizer que a DAS cortou na própria pele. Então isso, pelo A menos nos polícia anos civil tem feito um bom trabalho disso, né, Flávia? nesse aspecto sim, é Eu também tenho muito elogiável. elogio para fazer pra polícia. Me É, permita falar assim, que é um elogio por a divisão antissequestro divisão de fez um sequestro. trabalho nesse aspecto. Ela cortou na própria carne, foi criticada internamente por alguns grupos, eu tomei conhecimento disso, porque quando aconteciam, era comum, eu tive uma Eu tô esposa de um gostando do trabalho desse chefe de polícia, Flávio, eu sou teve suspeito. uma cliente minha, a filhinha dela tá com 15 anos agora, que foi sequestrada grávida de 9 meses. Ela saiu do cativeiro pra maternidade. Infelizmente foi uma coisa pavorosa, passou maus bocados grávida, porque ela era esposa de um chefe de favela, que estava preso, enfim. E isso era uma prática muito comum na polícia. E a gente tem que ter em mente, assim, o advogado, ele é a figura do que incomoda, né, eu acho que nesse aspecto o Juarez Cirino dos Santos, ele é muito feliz nessa fala, o advogado é a figura do que veio para atrapalhar, né, para usar uma frase que eu sempre falo, o Carnelucci diz que o processo criminal é a marcha fúnebre do sepultado vivo, e nós chegamos para interromper a marcha fúnebre do sepultado vivo. Caramba, forte isso, A né? gente veio para interromper, nós somos a barreira. Filósofo isso, O filosófico. Hamilton Bueno de Carvalho diz que o sistema é o todos contra um, é polícia, Ministério Público, juiz, Estado, todo mundo contra o cara, mídia, e ele só tem do lado dele o escoteiro Dom Quixote do advogado criminalista. Dessa galera moderna, Flávia, quem que você acha de autor de livro que você tem como referência? Porque a gente é da época do Damásio, né, do Tourinho. Sim, hoje Como você tá vendo isso hoje? tem muita gente boa aí produzindo.
assim, o Badaró, o Gustavo Badaró é extraordinário, o Auri, querido demais, mestre de Não, todos eu sou nós, ele suspeito de falar do Auri, né? o Auri é maravilhoso, eu acho que eles 2 são boas referências, mas tem uma Belchior, eu turma tô gostando muito do Belchior. sim, o Antônio É Pedro é muito bem muito gente bom ele, também. né? Muito O bom. próprio Seria um bom Geraldo desembargador. o próprio Geraldo tem O boas Antônio Pedro obras. seria um bom desembargador. Seria um bom desembargador e é um cara com atuação. Tem uma galera que escreve direitos humanos que é muito boa também, a Flávia Pelvezan, eu acho que a advocacia Quer ver um outro brasileira que eu acho que seria um bom desembargador, além de você? O Levine. deveria um cara que tem a vivência humana que eu acho que Calmo, manso, humilde, né? falta a boa parte da magistratura, esse lado mais humanizado, né, de olhar sem essa coisa da rixa, né, do palco. Eu sou muito pacífica por norma. Às vezes a gente tem que brigar e eu costumo dizer que eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para sair da briga, porque eu odeio briga. Eu É, tenho preguiça de brigar, eu acho que é uma perda de tempo e de energia. E eu acho que a advocacia precisa mais dar as mãos, a gente tem dito isso, mas eu falava da Flávia Piovesan, que eu acho que ela teve na CIDH, né? E eu acho que tem grandes nomes aí fazendo um trabalho, o Innocent Project adora lá em São Paulo. São Paulo, é. Eu agora tô focando a carreira, tô lançando agora esse mês o Vademecum de Direitos Humanos, porque eu acho que Que a legal. advocacia criminal precisa começar a olhar para uma atuação pensando na legislação internacional, né, pensando nas convenções, na interiorização do bloco constitucionalidade dos tratados internacionais e o como isso se faz presente na nossa atuação, o como isso pode influenciar de forma positiva no respeito daquilo que a gente está levando, né? Eu acho que as condenações do Brasil na CIDH nos últimos anos têm demonstrado que cada vez mais é necessário que a advocacia esteja preparada para esse outro caminho, né? Há sempre hoje uma polarização direita, esquerda, né? E dentro do judiciário, né? E eu acho que como é importante a gente entender que o direito que não socorre o teu inimigo não vai socorrer ao teu amigo. Verdade. E a gente precisa travar uma luta contra a nossa própria ideologia política e pensar que a judicialização de processos criminais, elas devem atender à norma constitucional, mas, sobretudo, à norma convencional. E a gente tem visto toda uma crítica à atuação do Supremo Tribunal Federal em alguns casos e elogios em outros tantos, mas o como é importante que a advocacia hoje conheça a legislação convencional, os tratados, como isso tem se feito mais presente. Meu escritório é muito procurado para isso. O Instituto Anjos da Liberdade, agora eu voltei à presidência, Que reassumi a bom. presidência esse Que mês, bom. e a gente vem com tudo agora retomando ações de controle concentrado de constitucionalidade. Agora, o Anjos foi fundado em 2002, né? Nós estamos com 23 anos. Parabéns, Eu fiquei Flávio. afastada Só para vocês 3 entenderem, anos, o Instituto Anjos da Liberdade é um instituto que a Flávia fundou há 20 e quantos anos, Flávia? 23 anos. 23 anos atrás faz um trabalho, tinha um trabalho com aqui na Vila Mimosa, que era um local de Usuário prostituição, de crack, a gente está usuários até de crack, é um hoje. trabalho Sistema fantástico. penitenciário. É uma das coisas que faz, é um trabalho que a Flávia faz por caridade, né, Flávia? Sim, a Fala gente um pouco sempre sobre fez. isso, essa questão tua O do trabalho do instituto, Anjos é o já que você meu. agora é presidente dele, Eu né? voltei para o Anjos agora. Na verdade, o meu legado, né? Acho nessa minha passagem dessa vez, o meu legado é o Anjos, porque eu vou passar, mas o Instituto vai ficar. E eu quis deixar eles andarem sozinhos, mas eu sinto que eles ainda não estão prontos para andar. Durante esses 3 anos, os projetos ficaram um pouco parados e a gente voltou com força total agora. Mês que vem a gente vai ter um seminário e a gente quer estar mais atuante no judiciário, né? Nós atuamos, para você ter uma ideia, em ações na Corte Interamericana, Tribunal Penal Internacional, atuamos em ações coletivas para crianças com deficiência respiratória que precisavam de internação, com indígena, com quilombola, com usuários de crack, com profissionais do sexo, pessoas em situação de rua. Então, o Anjos, ele atua, ele tem essa essa
essa abrangência, né, com esses grupos, que na verdade são grupos odiados, né, são grupos que invisibilizados, porque ninguém quer, ir na rua, ver qual é a situação do cara em situação de rua, em situação de crack, de miséria. Então há uma criminalização também dessa vulnerabilidade, então eu acho que é importante a gente tomar esse espaço, esse lugar. Nós fizemos o projeto social, tá lá desde 2012, né, a gente atua com usuário de crack, e a ideia é levar o Anjos para outros estados, né, a gente já esteve em vários estados, ficou recolhido esses 3 anos o trabalho do Anjos, e hoje a gente está elegendo diretorias no Brasil todo para retomar esse trabalho do Anjos. Tem representantes, mas hoje você chega num estado, tem 3, 4, já foram grupos enormes, nós já tivemos 400 representantes do Anjos, e há uma criminalização do instituto, porque a gente é contra-majoritário, a gente nada contra a corrente, contra o sistema punitivo, contra o preconceito, né, que está muito arraigado nessas práticas contra esses grupos vulnerabilizados. O Anjos é, na verdade, o meu grande galardão, é o meu legado, né? Eu acho que nessa existência é formar outros anjos, preparar. A gente vai fazer gratuitamente um curso de preparação para atuação em direitos humanos Muito para bom. para Quero ser os aluno. para os membros do Anjos da Liberdade. Então vai ser um curso que a gente vai colocar todo mundo para preparar essa atuação dos nossos ativistas no Brasil todo. Como é que ele lida, como é que faz uma ação civil pública voltada para direitos humanos, como é que, quando é uma ação popular, quando você vai distribuir um mandado de segurança coletivo, enfim, essa atuação do Anjos mais preparada, eu acho que faltou em outrora. Eu vi essa necessidade consultando hoje o grupo está hoje com 187 pessoas, mas é muito menor do que já foi, e não está todo mundo ativo ali, mas a minha ideia é concitar, trazer essa galera de volta, porque a atuação em direitos fundamentais, ela também empresta uma visibilidade para a advocacia. Querendo Verdade. ou não, eu não posso deixar E, de e, admitir e isso. Flávia, falando da visibilidade, dessa questão toda de exposição, de rede social, você quer falar um pouco de política? Como é que tá a Flávia política? Como é que tá a tua coisa, a tua Então, eu, cabeça? eu tive uma experiência muito ruim. E eu entendi que aquele lá não é o meu lugar. Eu acho É, que eu graças sou a muito Deus. mais útil, voltando para a instituição, depois do trauma do processo eleitoral, porque eu não entendia muito bem como funciona o processo eleitoral, e realmente é cruel, é covarde. Eu tenho visto isso em diversas situações, mas eu acho que eu nunca tinha visto de perto, né? E eu tinha uma ideia romântica do que era política, né? E eu brincava muito em 2022, dizia: "Olha, a barata vota no chinelo". E é verdade, a barata vota no chinelo, mas assim, aí eu olho para o meu viés cristão, sabe? Porque se no fim eu achava que eu tinha que estar ali porque eu tinha merecimento, porque eu tinha uma atuação de muitos anos, então nunca foi despretensioso. E eu pensei assim: "Não, eu quero voltar quando eu me sentir, à vontade para estar presidindo um trabalho sem esperar nada em troca". Porque no fim a gente não é que a gente espera em troca, mas a gente não espera em gratidão também, né. E é muito difícil. Por isso eu fiquei afastada há 3 anos, para repensar a minha vida, e eu volto hoje para o Anjos com uma mentalidade muito mais pura, muito mais cristã, daquilo que vai ser a nova fase do Instituto Anjos da Liberdade daqui para frente. Poxa, Flávia, e essa questão toda, eu acho que o Instituto tem uma representatividade em todo o estado. Fala um pouco como é que está a representatividade nos estados. Essa Você capilaridade que a pretende gente tem. ampliar a questão de ecologia também? Tem Sim, a alguma coisa gente voltada tem. para isso? A gente já fez algumas ações, tem ações lá no Rio Grande do Norte. A minha ideia agora, o estatuto foi reformado agora, nós passamos por uma grande reforma para ser uma entidade que reúne representantes de direitos humanos, então uma entidade representativa de classe, que é a classe de ativistas de direitos humanos, né, que não é sindicalizada oficialmente, mas ela reúne Nunca teve ativistas. interesse em presidir uma comissão de direitos humanos da OAB, não, Flávia? Seria um desafio gostoso. Eu Você acho que passa pela seria tua cabeça interessante. isso? Passa, passa. Você Mas eu aceitaria o convite, eventualmente, da administração atual, de trabalhar, aceitaria. Eu auxiliar? acho que a gente está para somar, acho que a gente não.
não tem uma rixa, uma rivalidade, sabe? Eu não tenho rivalidade com nenhum grupo que esteja lá. Eu acho que É um bom, é bom a assessoramento. gente falar sobre isso. É bom a gente falar sobre isso. Flávio tem uma experiência extraordinária com essa questão de direitos humanos, sobretudo de júri também. A gente sabe isso, é bom você falar. Você se sentiria confortável se eventualmente você estivesse ajudando aqui o Rio de Janeiro? Eu acho que assim, eu já tive presente em vários trabalhos de várias comissões fora do Rio, mas é curioso porque no meu lugar é onde eu não estou mais nesses espaços, já tive mais próximo no passado, mas eu acho que, como toda instituição, existe uma Olha, eu vou coisa de falar uma coisa vaidade para humana, você. né? Seria um orgulho muito grande, como advogado, ver você participar de uma comissão que atua. Não estou criticando o trabalho de ninguém, mas que atua na defesa de direitos humanos, porque é um justo título para você. Você sempre foi uma defensora dos direitos humanos, sabe, Flávio? Eu ficaria muito honrado, advogado, ter você como defensora numa Obrigada. dessas comissões aí. E tá aí, ó, a oportunidade aí para pessoal aí que tá mandando é na OAB aí, né? É uma luta, eu aprendi muito em 2022, sabe, eu acho que a gente diz assim: "Olha, eu sofri muito, mas a gente aprende no sofrimento". Eu preferia ter aprendido sem Aquela sofrer. polêmica que o pessoal falava da Flávia radical, da Flávia, gerando uma série de interrogações na cabeça e do imaginário das pessoas. Como é que tá a Flávia 2025? Fala um pouco dessa Flávia, com toda a experiência que você tem, fruto da maturidade, Eu que acho que tantos anos de advocacia lhe deu, Flávia. o que eu vejo hoje é que, aquela Flávia de 2022 que tinha posicionamentos políticos mais fortes, até porque eu entendia que dentro do processo eleitoral era importante colocar muito bem as coisas, assim, posicionamentos, "Ó, tem que me posicionar duramente". Eu me posiciono, hoje mesmo estava gravando, um vídeo sobre uma colega que foi criminalizada lá no Amapá, então eu sempre me envolvo, eu já defendi mais de 80 colegas Brasil afora, gratuitamente, processos criminais em que colegas se viram enredados, mas esses posicionamentos fortes que sempre marcaram a minha atuação e a meu ativismo como advogada, hoje eles talvez tenham dado mais lugar à Flávia professora, a criminal queen, né, que é aplaudida, que é recebida com tanto carinho. Eu fui Agora estou indo para Fortaleza, agora nos próximos dias, para um evento grande de lá. Tive no Pará e, assim, a fila, 500 colegas, jovens advogados, advogados, esperando para tirar uma foto. Eu já exausto, cansada, mas eu não consigo falar assim: "Não, eu estou cansada, eu vou descansar", o meu pé gritando, falo assim: "Mas é tanto carinho, é tanta gente que se espelha", falo: "Poxa, eu me espelho em você, eu não acredito que você está aqui, e o livro esgotou, É já está na quarta gostoso isso, né, edição, Flávia? todo mundo quer ler, É. quer tocar, quer sentir um pouco dessa experiência", porque eu acho que o digital tem isso de muito bom, sabe. Isso é uma coisa que o digital me trouxe. Eu não me utilizava de Instagram, por exemplo, eu fiz Instagram em 2019. Então, eu não tinha esse hábito de expor o meu trabalho no digital. Isso é uma coisa que eu entendi que é necessária e que ajuda, não só a minha advocacia, mas trazer para jovem advocacia um pouquinho daquilo que a gente vive, né, E da nossa experiência. como é que você está vendo a questão da ética entre os colegas, Flávia? Da turma da nossa época com a turma atual, como é que tá isso? Olha, eu acho Tá rolando muita falta ética, como é que tá isso? isso sempre aconteceu, não houve nenhum aumento e eu acho que vai aqui um elogio a essa geração, porque eu já vi coisa muito pior na nossa Essa época. geração é mais ética que a nossa, muito Eu mais acho ética, muito mais muito mais ética. humana, né, você É, concorda eu comigo? acho que com relação à concorrência com o colega, a gente via, você estava nos autos, o colega ia lá, fazia a revogação, era uma Ainda confusão. falava mal da gente. Falava mal da gente, e eu já critiquei muito, falei: "Olha, não fale mal do seu colega, que amanhã você tá do outro lado, e você quando você fala mal", e eu me lembro que tu disseste isso, na nossa última A gravação, língua já matou muita gente, a língua do colega é o que vai matar o outro colega. Então, no momento que você tá falando mal do seu colega, você tá botando uma verdade. bala na cabeça do seu colega. Então pense muito antes de fazer isso, porque quem acaba É importante você falar sobre isso, é importante, vulnerabilizando. sobretudo para os jovens, Flávia, isso é muito importante. A nossa língua como é que é?
A nossa língua, às vezes, coloca uma bala na cabeça do seu colega e Eu deixa já uma vi família sem e eu pai, já sem vi mãe, sem filho, advogado morrer por causa de língua de de colega. colega. Então, eu acho que a gente deve continuar pautando a ética, não prometer resultado. Acho que é importante você falar nesse aspecto. Nós tivemos agora essa semana passada, uma modificação legislativa que trouxe mais um dispositivo para o 121, que é quando, mais uma circunstância, que é quando a vítima é juiz, promotor ou advogado em atuação pública, ou seja, defensor público Eu vi a ou discussão no auditor. Supremo. Isso é um grande absurdo, porque a gente sabe que não há hierarquia constitucional e nunca morreu tanto advogado como morre hoje. Não que nós tenhamos a pretensão de ver eh, o aumento de pena como uma forma de diminuir a violência contra o advogado, que ela está presente, infelizmente, no dia a dia, não só o criminalista, mas também o criminalista, mas advogado civilista, advogado que faz inventário, quantos nós já vimos morrendo por aí, né, nas mãos do seu próprio cliente, e aí se faz a qualificadora quando quem morre, quando a vítima é o juiz, quando a vítima é o promotor, quando a vítima é o defensor público. Se for advogado, pode matar. Pena é a mesma. Então, cadê houve uma hierarquização, é uma E isonomia. a resposta foi rápida. A resposta. A gente tem visto alguns casos que a resposta é muito rápida da polícia quando se trata de advogado já. Não é a mesma coisa, porque existe, na verdade, por trás disso, um preconceito e uma criminalização da nossa atividade, né? Com quem a gente lida. Vocês defendem eles, entende? Como se a gente merecesse, como se os advogados, se a advocacia merecesse ser vítima de uma tentativa de um homicídio ou de algum tipo de violência, como se o fato de nós exercermos um munus, uma atividade de relevância constitucional, legitimasse que nós sofrêssemos violência. Afinal de contas, você não defendeu, então agora morreu o advogado. Então, eu acho que essa flexibilização, né, essa relativização da atividade da advocacia pelo legislador, ela deve ser objeto de repúdio da OAB, não que aumentar pena resolva, é a mesma polêmica que se fala sobre o porte de arma para advogado, que é uma polêmica que está sempre em voga, né? Eu acho que a gente, particularmente, como uma pacifista, eu acho que eu gostaria de uma isonomia do bem, não uma isonomia do mal. Eu queria tirar o porte de arma dos magistrados e dos promotores. Eu não quero dar a 2 milhões de advogados uma arma. Eu quero tirar as armas. Se eu pudesse escolher a isonomia, olha, ninguém vai ter. Cada um pode tirar individualmente, se tiver condições pessoais de tirar, vai lá e tira. E eu não tenho dúvida que o magistrado, até pela posição dele, não vai ter dificuldade de ter liberado um porte de arma. Agora, não pode decorrer de lei, obrigatoriamente. Flávia, o quanto você entende que a questão ética é preponderante para o sucesso profissional, passado mais de 25 anos de atuação direta na advocacia criminal? Eu acho que dá para ser ético e fazer sucesso. Dá para fazer as duas coisas. Uma coisa não anda de costas para outra, jamais. Eh, O fato de você se posicionar, o fato de você mostrar a tua capacidade, isso não justifica que para você tomar algum espaço, né, a gente fala assim: "Olha, o país está ali com 800.000 pessoas privadas de liberdade e tal, tem X advogados", mas a gente sabe que desse número, um número muito menor é o que tem capacidade de custear uma advocacia privada. E aí acontece a concorrência, né, diferente de outras áreas, da medicina, da magistratura, do Ministério Público, em que eles se fecham em copas, a advocacia, o primeiro a apontar o dedo para o colega, dizendo: "Nossa, mas você viu que ele se envolveu? Viu que ele fez isso, aquilo?". O primeiro a falar mal do colega é o próprio colega. E eu acho isso um disparate, né, eu acho que a gente tem que, eh defender a atuação do advogado, e você pode atuar sim em substituição a um colega, isso é muito comum, entrar num processo, olha, o cara não está satisfeito, é um direito, é uma relação comercial entre cliente e advogado. Ele pode, olha, doutora, está tudo certo, até aqui eu te paguei e tal, mas, poxa, eu vou botar o doutor Jaime, que eu acho que ele tem uma atuação melhor na corte superior e tal, eu agradeço o que a senhora fez até aqui, e tudo bem, dos 2 lados, tanto quando você sai, quanto quando você é a pessoa que está entrando em substituição. Mas isso não pode decorrer
de um menosprezo, de um menoscabo com relação ao teu trabalho. Falou: "Olha, o colega desenvolveu uma estratégia, eu tenho uma estratégia diferente, a dele é muito boa, porque até porque não há um único caminho para chegar ao mesmo resultado, você pode chegar ao mesmo resultado por caminhos diferentes, acho que isso é importante mostrar para o cliente, e dá para você, atuar eticamente, pautado, falar: "Olha, eu vi o trabalho com o advogado, você não precisa falar mal, mesmo que você Quem ache que quem tem uma quem quem falha". hoje, Flávia, é uma referência de ética para você na advocacia? Quem na tua visão, já que você lida com muita gente, você anda pelo Brasil todo, quem é? Eu acho hoje Zanoni Júnior, acho que para mim é uma referência na advocacia, é um cara muito ético, muito correto com os colegas. O Neville, aqui no Rio de Janeiro, é um cara extremamente ético, que não atravessa as pessoas, que tem uma preocupação com os jovens, com quem está chegando por agora, né? Tem a Ivana Lima, lá de Pernambuco, querida Ivana, professora, ela tem uma atuação ética bacana. Eu acho que tem muita gente que está com essa visão. Eu acho que os que têm mais sabedoria são os mais generosos com os Verdade. outros, né? Concordo com você. Eu acho que a sabedoria ela traz essa maturidade de ser generoso para com o seu colega, né? Porque eu acho que, para além de tudo, é você nunca esquecer o que a gente falava aqui no início da nossa conversa. É uma missão. E é uma missão, antes de tudo, é claro que a gente, né, eu construí o meu patrimônio, a minha vida, criei minhas filhas sozinha, trabalhando como advogada. Mas eu não precisei flexibilizar a ética para que eu conseguisse construir a minha carreira, meu patrimônio, a minha vida. Agora me diz aí, Flávia, o que que faltou ou o que que falta ainda você conquistar ao longo de tantos anos advogando na área criminal? Me fala um pouco daquela advogada que pegou a carteira para uma jovem que está começando um agora. O que que você deixaria e que você quer deixar de legado para essas pessoas que estão começando agora? Da Flávia que se formou, que estudou, que já ha passado tanto tempo. Como é que você Quase 3 enxerga? Quase décadas, 3 né? Ano que décadas. vem eu faço 30 anos de Como é que tá advocacia. aquela Flávia jovem advogada e a Flávia de hoje madura com 3 décadas de advocacia criminal nas costas? Eu olho para trás e eu gosto muito daquela Flávia, que era apelidada de Anjo da Liberdade, porque ela tinha mais sangue no olho do que a Flávia de hoje. Ela tinha uma energia que eu vejo na jovem advocacia. É gostoso ver isso, né? A energia de lutar, de falar assim: "Não, aqui tá muito", né. Não que eu não faça isso hoje, mas, a energia eu tenho saudade daquela Flávia, eu não tenho o ímpeto e nem a energia física que eu tinha naquela época. Eu falo isso sempre, falo: "Eu tô com 50 anos, então a energia da maratona é muito puxada, madrugada". O preparo eu acho que fez muita diferença, o Mas fala preparo. pra mim uma coisa aqui, qual é a coisa gostosa que você gosta de lembrar daquela Flávia jovem advogado que ficou marcado na tua vida, que você mais gostou de fazer, Eu que você fala assim: "Isso eu vivi graças à advocacia criminal"? olha, Foi o quê? muita Foi o coisa. reconhecimento do cliente, foi sair na capa de revista, foi dar entrevista? Fala um pouco para quem está começando, qual foi o sentimento que tu falou assim: Olha, "Caramba, aquela menina venceu, ela chegou onde eu sou hoje"? Tem um momento que a chave virou, que tem você um teve que consciência? ele vai saber de quem eu tô falando Legal, aqui. me fala um Tem uma pouco disso, pessoa como tem é que vários é? momentos que são Essa muito a assim, fortes. tem uma coisa que vocês precisam saber, chega uma hora na vida da gente, que a gente olha para o passado e a gente fala assim: "A chave virou". Pô, venci. Eu deixei de ser o sonhador, eu sou aquela pessoa realizada que não devo nada pra ninguém. Em que momento você olhou e falou assim: "Eu sou uma advogada realizada, virou a chave da minha vida, eu não sou mais aquela menina que tinha um sonho de se formar e ser o anjo da liberdade. Hoje você É. é a instituição". Me fala um pouco disso. É, assim, a Flávia Qual que foi esse momento, com Flávia? 21 anos já tinha soltado mais de 900 pessoas, ela foi um fenômeno, claro. Mas tem alguns momentos que a gente guarda para nossa vida, né. Cada liberdade é uma emoção, eu ainda choro muito, eu ainda me emociono muito, eu ainda não perdi essa capacidade, graças a Deus, humana. Mas eu tenho um momento muito particular que eu me lembro, que eu falava agora, fez em abril agora, aniversário dessa data, eu tenho um cliente que eu lutei muito, sabe, e ele não acreditava que eu ia conseguir soltar ele. Ele era ranzinza, sabe, meu compadre. Era muito ranzinza. "Não vai dar certo, que isso e aquilo e tal", enfim, e fui ganhando, ganhando, ganhando o processo até conseguir levar ele para casa. E a mulher dele muito dura também com ele,
hoje é advogada também, colega, e hoje ela me orienta, ela está me ajudando nos compra de imóvel, leilão, virou uma especialista, uma mulher extraordinária. Mas eu me lembro quando ele estava lá no sistema federal e ele dizia que o sonho dele de criança, antes dele entrar para o tráfico, numa família muito pobre, né, um monte de filhos, sem pai, órfão de pai, com a mãe empregada doméstica, enfim. E ele falava que o sonho dele era ser engenheiro, engenheiro civil. Hoje ele é engenheiro civil. Graças a Deus. E a formatura dele tem 2 anos atrás, ver o meu compadre com aquela roupa, e hoje ele atua, eu fico vendo o Instagram dele, ele com o chapeuzinho de engenheiro nas obras, não tem uma vez que eu vejo um vídeo dele que eu não chore, sabe? Porque eu falo assim, eu sou parte. Ele falava isso pra mim agora esses dias, dia 23 de abril fez mais um aniversário, né? E depois eles tiveram um filho, ele e a comadre, que quiseram me dar a filha para eu ser madrinha. E o maior orgulho eu ter feito a diferença em alguém que foi tido como um pária e hoje é um cara que contribui com a sociedade, trabalha, uma família bacana, construída. Fazer parte da história das pessoas é o meu maior galardão, né? Acho que cada vitória ela tem um sabor particular e espero viver muitas vezes isso. Mas esse caso dessa pessoa me marcou muito, porque era uma coisa que ninguém acreditava, ele não acreditava, eu tive que brigar com ele um monte de vezes. Falei, você vai chegar lá, você vai conseguir. Outras pessoas também eu vivi isso, outras pessoas que eu vi passarem e construírem uma vida no bem, né? Uma vida. eh, Normal, fora da criminalidade, cada um que eu vejo reconstruir para mim e saber que eu, em alguma medida, eu sou parte dessa história, eu fui instrumento, né? Claro que a vontade é toda de Deus, o mérito é divino, mas é bem verdade que fazer parte disso, ser instrumento, é uma alegria, um galardão muito grande. Agora conta pra todo mundo aqui, que o pessoal quer saber, eu tô curioso. O que que a Flávia fez que não fa Yuri. Agora conta aqui pra todo mundo aqui que eu tô curioso, eu quero saber. O que que a Flávia fez que não faria mais e o que que a Flávia ainda quer fazer na advocacia criminal? Ah, eu acho que tem muita coisa que a gente aprende com o tempo, que a gente não repete, né. Eu acho que a gente aprende muito mais nos erros, eu falo isso muito para o pessoal que faz mentoria de júri comigo, e eu falo assim, no decálogo do advogado, tu te lembras bem, né, esquece, o 10º artigo do decálogo, esquece tanto a vitória quanto a derrota, porque vai ter um dia que vai ser tanto peso sobre seus ombros que a vida vai ser insuportável para ti, se você carregar o peso das suas vitórias e o peso das suas derrotas. Ai, ficou insuportável pra mim, Flávia. É insuportável. Então eu não carrego. Eu aprendi, e eu falo para os meus alunos na mentoria, Fusco, o seguinte: "Olha, fomos lá, nós vamos fazer a melhor defesa que houver. Eu dou o sangue, eu grito, eu fico dias sem dormir, eu vou para o local de crime, mas já tá bom, não tá". Cara, a Flávia é incansável, ela fica igual uma neurótica. Terminou, eu deponho a beca, falo: "O cara foi condenado". O cara foi absolvido. Eu não saio pra comemorar, como eu não saio pra chorar as mágoas do que eu perdi. Eu falo assim: "Eu não tenho dúvida de que eu dei o meu melhor". É isso. Mas assim, o não dar o melhor não significa que você não tenha errado. Fala assim: "Putz, aqui eu errei. Aqui, ó, ao invés de usar isso, eu tinha que ter usado aquilo. Depois vendo a reação do jurado, ao invés de eu mostrar isso aqui, eu tinha que ter mostrado aquilo, porque o promotor fez tal coisa". É óbvio que se você não tem uma autocrítica, você não cresce. O desenvolvimento depende de você olhar para o que você já fez, se assistir. Hoje a gente tem essa vantagem das câmeras, de você ver o que você fez. E a Vitória, ela é má conselheira. E eu falava numa vitória que a gente teve agora esse ano, o pessoal, nossa, você arrebentou. Eu falei assim, fiz várias merdas que eu não vou repetir, mas você ganhou. Ganhei porque era de ganhar. Mas isso aqui eu não vou fazer de novo, isso tá errado, ó, você não pode ficar distraindo o jurado, você não pode fazer isso, tá errado, não pode acontecer. Às vezes o júri mais perfeito é o júri que você perdeu. É Certamente verdade. você vai ter um júri que você se lembra e fala assim: o meu melhor júri foi um júri que eu perdi. Concordo com você. O meu melhor júri, não tenho dúvida, foi um júri que eu perdi, em É, 2008". é. Então marca muito a gente, né, assim, tem júri que marca de uma maneira indelével, né, você deve ter recordação disso. Me conta, agora eu fiquei curiosa, vamos só trocar essa, por que que ficou pesado? Flávia, é um conjunto de coisas pra falar, né. Eu não eu sempre trabalhei com coisa muito
muito pesada. E, ah, ficou pesado porque eu sou tantra, agora. Eu sou um cara leve, então eu não aguento mais essa coisa de A energia. chegar numa mesa, eu vejo muita juíza batendo biela, arrogante, uma briga direita contra esquerda, advogado fazendo postagem como se eles fossem especialistas. Especialista do quê, cara? A gente não é especialista de nada, a gente sabe muito mal o direito penal. Se você for ver legal, uma galera fazendo exibição de exposição da figura do profissional, do cliente. Flávia, eu estou muito preocupado com o que eu estou vendo, porque figuras como você, elas são exceção a uma regra. A gente já está nessa há 20 anos, ou mais, alguns mais. Eu vi um episódio agora de um advogado com um dedo na cara de um policial defendendo uma prerrogativa. Eu não acho isso legal. Eu não sou esse cara. Eu não cheguei, não tô ficando velho para ser esse cara que vá se tirar onda de criminalista brabo. Eu não aguento isso. E aí eu vejo que tem polícia que acha que é brabo, juiz que acha que é brabo, delegado que acha que é brabo e advogado achando brabo. Aí eu não consigo mais, eu tenho que viver isolado dessa galera, porque Entendi. eu não vou aceitar que ninguém me desrespeite. Sou um homem de princípios, eu sou um cara que sempre cumpri compromisso. Não vou aceitar que um 71 venha lá vender uma sentença para mim. Eu não vou dar dinheiro para ele, dinheiro é para o meu bolso, porra. Vou dar dinheiro para assessor de governador, de suposto desembargador. Não quero mais saber disso na minha vida. Entendeu? Então, eu cansei, pô, eu cansei. A advocacia que eu vivi, essa de sequestro, de ter que pagar arrego, isso eu não aguento mais, Flávio. Por isso que, sabe, assim, eu olho para isso, quando eu vejo alguém que dá sinais disso, eu tô fora. O sujeito tem que pagar bem a mim, eu vou defender ele. Não vou dar dinheiro para delegado, não vou dar dinheiro para polícia, não vou dar dinheiro para ninguém, entendeu? Eles que querem que viram um advogado vão ganhar dinheiro comigo. Mas, porra, não me extorquindo. É isso, por isso que eu cansei. Entendi. Eu não Eu aguento vivi uma mais outra essa advocacia. violência urbana, essa sacanagem toda. Todo mundo sabe que é fruto de uma grande sacanagem geral, entendeu? Essa proibição de nego fumar baseado, nego dar porrada. Só da época que o nego dava porrada. Eu tenho um cliente, cara, que foi condenado porque ele trouxe haxixe de Amsterdã. O cara foi condenado por tráfico de drogas, pô. O cara nunca foi traficante, mano. Nunca foi traficante. O cara queria que eu rolasse o ministro do Supremo que fumava maconha com ele. E eu não pude enrolar, que o ministro falou: se tu fizesse, tu vai acabar com a minha carreira, mano. Entendeu? Então o cara era desembargador aqui no Rio de Janeiro. Naquela época, se eu falasse com o desembargador fumar maconha, e era o É. que o cliente queria falar, o cliente falou o seguinte pra mim: eu não vou aqui falar o nome do cliente. Mas o cliente falou pra mim assim: pode arrolar ciclano, doutor. Ciclano sabe que eu sou maconheiro. Eu falei, meu irmão, se eu botar. Eu cheguei a botar na minha defesa prévia o nome do atual ministro do Supremo. Uau! Ele queria. Aí depois a gente sentou, eu falei assim: é melhor a gente desistir. O cara foi condenado a 6 anos e 8 meses de prisão por tráfico internacional e Meu o cara comprou Deus. aquela coisa lá fora só para fumar maconha. Ele não era vendedor de nada. Acabou com a vida do cara. E o cara depois desesperou, fugiu da cadeia. Ainda criou um pau, fugiu da cadeia. A cadeia não tinha segurança. Aí o juiz veio falar comigo: como é que teu cliente foge da cadeia, um juiz federal? Aí eu falei pra ele: sabe o quê? Eu falei assim: mas você já foi na cadeia, ver como é que é a cadeia? Não, o cara fumando maconha, tomou 6 anos e 8 meses. Pô, a cadeia não tem guarda, não tem nada. Era aqui o antigo ponto zero. Aham. Eu vivia aquela sacanagem ali, que era Eu todo dia lembro dessa época. churrasco, Eu a lembro. gente ia lá, tinha dobradinha na cadeia, tinha tudo, só não tinha guarda pra vigiar. Falei, você quer Ele o foi quê, mano? O embora. cara fugiu, mano. O cara tá condenado a 6 anos e 8 meses de Eu prisão. também fugiria. Fugiria, ele ficou Qualquer olhando um. pra mim Até um rindo. juiz Aí fugiria. depois um promotor me ligou e falou assim: teu cliente, você ganhou alguma coisa pro teu cliente? Falei, por quê? Tô vendo teu cliente no shopping. Eu só quer que eu faça o quê, doutor? Eu sou advogado, eu não sou babá dele, não. Se ele tá no shopping, o problema é dele. Aí ele correu pro ponto zero, Aham. chegou lá, o cliente chegando com a família. Eu falei, então assim, eu Ah, levava pro meu lado não pessoal. fugiu, ele foi dar uma volta, né? Foi dar um rolê no Foi shopping. dar um Eu rolê, ele vivi não esse Rio de fugiu. Janeiro, Flávio, que a gente ligava pro polícia, a polícia respeitava a gente. Enquanto a gente chegava, falava pro crime, pô, tem que ficar devagar, o crime ficava devagar. Entendeu? Isso eu não sei mais, eu fico vendo. Outro dia eu parei, um PRF me parou, queria me dar porrada. Queria saber o que que eu tô fazendo na vida. Eu falei, como é que é, meu irmão? Tu tá, o que mesmo, se tu encostar a mão em mim, eu vou segurar.
um auto de resistência aqui, mas eu vou me embolar contigo aqui, tu vai passar uma vergonha na tua vida. Então eu não tenho mais paciência para isso. A Aham. juíza se dando por impedida falou para um cliente que eu sou muito chato. Doutor Jaime é muito chato. Eu falei: "Excelência, a senhora vai se dar por impedida em todos os processos ou só nesse? Porque eu tenho 28 desse cliente, né. Já me fala logo". Nossa, eu não tô aguentando mais. Mas, já Mas que você tá mais perguntou, leve, né, a advocacia ela traz essa energia pesada, não é fácil, a gente e é um reclame geral, tá no Brasil todo mundo muito estressado, muito tenso. O lado bom da história são essas resenhas da advocacia, tu acha que em que a alguém lê gente aqueles divide. processos com 4.000 páginas? Naquela época a gente tinha que ler, porque era de papel, Flávia. Tu acha que alguém vai ler? Pô, eu tô com um processo, os processos você pega os processos: "Não é meu filho, como é que eu ia me desenvolver?". Como é que você consegue achar alguma coisa naqueles processos ali? Processo de 20, 30 Tu mil acha que o páginas. juiz que tem 3.000 processos, ele lê alguma coisa? Eu não Não. acredito mais na justiça que está sendo feita. É, Não acredito, agora tudo é inteligência artificial, não os acredito. processos são gigantes, né, são muito grandes. Aqui no Rio de Janeiro ainda é pior, Rio e São Paulo, mas assim, Brasil afora, você ainda pega um processo de júri de um volume só. Eu vou fazer um júri agora essa semana em Minas e volto para fazer um no Rio aqui, ainda tem processo de um volume só, e é muito legal essa experiência. Eu tô indo fazer um júri na Amazônia, Ai, Flávio, eu não aguento não, cara, começa a falar essas coisas, você me dá arrepio. agora com Bulhosa, 12 horas de barco, Rio, Que isso? Amazonas adentro, para viver essa Tá experiência de ganhando bem, fazer. Flávio? Não. Não é pela grana, é pela experiência, sabe? Não me leva pra essas paradas assim, o cliente Que é paga. uma coisa maneiríssima ir lá, viver a experiência do júri, de um júri num outro Brasil, que é um É, Brasil muito diferente. diferente. Eu já fiz júri no Paraná, São Paulo, você também já fez um montão, Minas e tal, Bahia eu não fiz ainda, mas tô com uma colega que me chamou, falou: "Tá aí, quero fazer, eu vou lá". Só Então tem faço júri aluno. agora, Flávia. Eu adoro a experiência de viver com porque os jurados são muito diferentes dos outros lugares. Eu acho que é uma experiência humana, é Ah, neurociência. eu gosto que eu não preciso puxar saco de juiz, sabe. Ai, eu odeio É. puxar saco de juiz, puxar saco de desembargador, eu não aguento, às vezes a minha vontade é falar umas verdades para eles, mas eu tenho que segurar minha onda, senão eu vou preso. Então, para os jurados eu fico à vontade, eu me vejo na sociedade, eu sou da sociedade, eu não sou juiz que tem foro privilegiado nem promotor, sou advogado, sou igual os jurados, entendeu? Eu sou da vala comum. Então não olho eu olho para eles assim, eu não aguento mais. E o tribunal do júri tá nas respirando por aparelhos, né, com o Supremo batendo, Né. todos os lados, a reforma que tá lá no Congresso Pois Nacional. é, tem um cara lá que parece comigo, que é muito chato, né, ele não sabe o que quer da vida, toda hora ele quer uma coisa. Às vezes ele dá umas decisões boas. Engraçado que eu conheci esse cara quando ele era secretário em São Paulo, ele era desse mesmo jeitinho dele. Me parece uma pessoa que não é corrupta, e isso me faz ficar muito feliz, porque ele não era nada disso em São Paulo. Mas, assim, eu acho engraçado o mesmo cara que é juiz ser vítima e ser o julgador do negócio, né. Pois é, é por Ele isso que é parece comigo, importante dizem que ele parece comigo, eu pareço com ele, né. por isso é importante o advogado conhecer as convenções, os tratados, para entender Cara, que você acredita que esse cara não me recebe? Eu tô com um preso lá que vai morrer, ele não me recebe. Diz que não recebe advogado. Como é que pode? Só não ver isso não, Flávio? absurdo, né. Quer dizer que pra ele me receber eu tenho que ser amigo de algum amigo dele, né? Deve ser isso. Tá vendo por que que eu não aguento advogar? Pra eu ser recebido pelo ministro Alexandre de Moraes, parece até comigo, eu tenho que ser amigo de alguém. Pô, tu acha que eu vou pedir alguém pra fazer ponte pra ele me receber, pô? É direito do É advogado, né. direito meu, cara, mas cadê a OAB, São né? outros tempos, né. Hoje em dia, para você conseguir despachar no gabinete, eu sou do tempo que a gente vivia em Brasília para despachar toda semana, a gente ia levar memorial em todos os gabinetes, e todos os ministros do STJ, do STF, todo mundo recebia a gente, né. Nós vivemos esse tempo em que você tinha que agendar, óbvio, mas você sempre conseguia agenda, você sempre conseguia ser Eu recebido. não consigo ser recebido por ele. E olha que eu pareço com ele. Gente, bom demais esse papo, adorei muito, Eu que adorei gosto. muito. Tenho um carinho muito especial por essa, pra mim é a rainha do júri, não só do júri, pra mim é a referência hoje, atualmente, da advocacia criminal que eu tenho. Eu tive grandes referências, não vou citar aqui o nome delas, mas a Flávia pra mim é sem dúvida uma pessoa que eu ligaria se eu fosse preso ou sofresse alguma violação de um direito fundamental. Eu sou um fã seu, Flávia. Eu sou sua Um fã fã também, é recíproco. incondicional. Já tive um arranca-rabo contigo no início, mas eu sou um admirador do teu trabalho e fico feliz que. É recíproco. Eu falo sempre, eu fui esses dias lá em Porto Velho, até o motorista te ama. Pois é, Aonde ele né. caminha, o Homero, Eu adoro aquele cara lá. beijo pro Homero, ele falou assim: "Doutor Fusco, nunca mais eu vi ele, é muito maravilhoso". Ele te ama também. Fala que o doutor Fusco tá velejando muito.
Gente, muito bom, mais um episódio. Estamos voltando agora, vamos atualizar o Criminal Queen. A gente ficou parado sem gravar um tempinho, mas espero vocês já para o próximo episódio. Nesse eu fui a entrevistada, mas a gente vai mudar o canto da mesa para o próximo episódio. Não perca, rola aqui pro lado que já já vocês vão ver o nosso próximo entrevistado. Vai pegar fogo. Beijo. Beijo, galera. Um abraço.